Estamos de volta com o Imóvel Class TV. Nesse sábado eu converso com Carlos Henrique Schmidt, presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre. Estamos falando da expectativa da rede hoteleira da capital para a Copa do Mundo aqui na cidade. Presidente, o senhor falava do aumento no número de apartamentos, né? Há 7 anos, quando começou a negociação com a Copa, eram 8 mil apartamentos, agora são 10 mil. Números redondos. Né, arredondando. Muito se falou que ficariam ociosos depois da Copa esse número de leitos. Porto Alegre tem demanda? Olha, Lúcia, eu posso te analisar os números no último ano, né? Porto Alegre, até um ano atrás, ele vinha com uma ocupação média da ordem de 56% da rede hoteleira, né? Esse último ano, agora, na pesquisa que o sindicato faz todos os meses, já reduziu para 52%. Isso é um pouco decorrente do aumento da oferta que teve nesse último ano, né? E depois da Copa, não se sabe. Os números estão apontando um segundo semestre, se for bom, vai ser igual ao segundo semestre do ano passado. Ano passado, o primeiro semestre foi muito ruim. Esse ano, o primeiro semestre foi bom, bem melhor que o ano passado. E isso ocorre? Geralmente tem essa Normalmente, diferença? O segundo semestre é melhor que o primeiro semestre. Porque muito se fala também que a economia está muito trancada nesse ano, de uma maneira geral, em vários setores. Isso é um dos fatores, né? Porque a nossa ocupação depende de 2 fatores predominantes. Um é a economia do Estado, a do Brasil e do Estado, né? E o segundo é eventos, né? Congressos, eventos corporativos. Isso é muito importante. Normalmente, existe uma concentração no segundo semestre desses grandes eventos mais importantes, né? E o ano passado nós tivemos meses muito bons, 2 ou 3 meses muito bons, né? E isso, esse ano, não está demonstrando a mesma situação do ano passado. A expectativa é que esses turistas fiquem quanto tempo? Olha, Porque vocês estão focando muito nos jogos mesmo, isso, né? A FIFA, nos 1.000 e poucos, um pouquinho menos de 1.000 apartamentos que ela reservou, ela fez uma venda casada de 2 diárias. Procurou fazer uma venda casada de 2 diárias. A hotelaria também está tentando aplicar isso aí, né? No mínimo 2 diárias. Então, essa nossa expectativa é em torno de 2 diárias de permanência. Agora, por exemplo, se vocês analisarem que a seleção do Equador, que vai ficar aqui em Viamão, né, tem uma delegação muito grande que Porto Alegre vai ser a sede deles. Então, durante as eliminatórias, eles vão e voltam para Porto Alegre. Então, esses são turistas que vão ficar, certamente, mais de 10 dias, né? Agora, os outros que vêm para cá para assistir o jogo, eles normalmente vão tentar ir para o próximo jogo da sua seleção em outra cidade, né? Porque as chaves não foram distribuídas regionalmente. Uma chave joga em todo o país, né? Isso aí acabou forçando muito a rede hoteleira e a própria logística, né? As companhias aéreas, porque a seleção pode ter um jogo em Porto Alegre e depois, 3 dias depois, pode ter o outro jogo em Salvador, Fortaleza. E vocês têm informação de outras cidades, outras capitais do país? A procura se mantém nesse padrão? Não, ontem casualmente eu li, né, que os locais que têm a rede hoteleira menor, esses estão com lotação muito alta, né? O caso de Cuiabá, o caso de Manaus, de Natal, né? E São Paulo, que tem uma rede hoteleira muito grande, né? São Paulo tem quase 50 mil apartamentos, daria teoricamente para 100 mil pessoas, né? O estádio de Itaquerão... 5 vezes Porto Alegre. Exatamente. E se tu analisares que o Itaquerão tem capacidade de 60 mil pessoas, né? Muita gente de São Paulo deve ir no Itaquerão. Então, São Paulo não foi um bom negócio a Copa do Mundo. E para vocês, para o Sindicato de Hotéis aqui de Porto Alegre, chegou na expectativa? Vocês imaginavam mais? Aparentemente será um bom negócio ou não? Não, bom negócio certamente já está sendo, né? É claro que a expectativa era nós ficarmos lotados os 16 dias que nós vamos ter jogos entre os jogos em Porto Alegre. Mas isso não vai acontecer de jeito nenhum, né? Entre os jogos, nós vamos ter ocupações de 60% a 70%. Não é uma má ocupação. Se analisarmos a média passada, 52%, e se analisarmos que as tarifas também são mais altas que as tarifas médias recentes, né? Então, é um bom negócio para a hotelaria e é um bom negócio também para a cidade, porque vai movimentar toda a economia local, né? Vai movimentar o nosso varejo, vai movimentar a gastronomia, né? E outra coisa, e graças a essa Copa do Mundo, nós conseguimos também investimentos que
Deus sabe lá quando nós teríamos se não tivesse a Copa do Mundo, né, em termos de mobilidade urbana. E também em termos de qualificação, né, porque o setor também qualificou, né? Sim, o sindicato tinha uma programação de treinar quase 1.000 pessoas, já passamos de 300 pessoas de treinamento no bem receber, em idiomas, um inglês básico, que a pessoa possa pelo menos entregar para o cliente aquilo que ele imagina comer, né? E também o sindicato fechou um contrato com uma empresa de tradução para traduzir os cardápios, principalmente para inglês e espanhol, né? Então, com isso, nós acreditamos que vão ter condições de atender bem os clientes, principalmente os estrangeiros. E atendendo bem, eles voltarão, né? Esse é o nosso grande investimento, esse é o grande legado, né? Uma exposição muito grande da cidade, né? E que faça as pessoas que não vieram para Porto Alegre ainda, que um dia venham, né? Para fechar essa nossa entrevista, presidente, eu só queria que o senhor nos falasse do valor. Qual a variação? O que aumentou o valor de um apartamento, em média, em Porto Alegre, em função da Copa? Em média, a rede hoteleira está aplicando uma tarifa em torno de 30% a 50% acima dos períodos normais de boa ocupação. Já chegou a ser mais alto e baixou? Não podemos, isso está acontecendo em algumas regiões do país, né? Não podemos comparar esse aumento com um momento de desconto, que é o que aconteceu no ano passado. Algumas pesquisas que foram feitas em maus momentos, perguntaram o preço da hotelaria, né, e depois no preço da Copa. Naquela época havia muita especulação, muita gente que não negociou com a FIFA, porque a FIFA ela negociou com 36 hotéis em Porto Alegre, e mais uns 40 no entorno de Porto Alegre, que foram praticamente todos devolvidos, né? E esses 36 hotéis, o acerto com a FIFA era um markup em torno de 30% a 50%. Isso que mais ou menos balizou a tarifa dos hotéis. Se quem vier a Porto Alegre acha que está pagando um valor alto, é que não procurou bem. Procura que encontra um valor que caiba no seu bolso ou que atenda a sua expectativa. Se não conseguir em Porto Alegre, tem a Grande Porto Alegre que vai conseguir tarifas bem razoáveis. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu conversei hoje com Carlos Henrique Schmidt, presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre. Falamos sobre a expectativa do setor para a Copa do Mundo aqui na cidade. A gente vai seguir falando sobre Copa do Mundo, porque hoje você vai conhecer mais sobre a construção da Arena Fonte Nova em Salvador, na Bahia. Salvador vai receber o Mundial em Casa Nova. Palco de grandes confrontos do futebol baiano, o estádio Otávio Mangabeira foi implodido para dar lugar a uma moderna arena com capacidade para 52.048 espectadores. A arena sediará 4 confrontos da primeira fase do torneio, além de uma partida das oitavas e uma das quartas de final. Inaugurado em 51, o estádio da capital baiana foi utilizado até novembro de 2007 e 3 anos depois foi demolido. A nova Arena Fonte Nova teve as características originais mantidas e ganhou uma cobertura com estrutura metálica leve, além de um restaurante panorâmico e um museu do futebol. O complexo terá prédios com estacionamento, shopping, hotéis e uma casa de shows. Uma construtora do Paraná montou uma casa sustentável de 202 metros quadrados em apenas 16 horas. A construção fica na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com a empresa, o sistema adotado para a construção emite 80% menos CO2, produz 85% menos resíduos, com 70% do seu processo industrializado. A tecnologia utilizada foi trazida da Alemanha. Depois de receber o acabamento, a casa vai se tornar a sede da construtora a partir de junho. No ano passado, a empresa, que atendeu apenas a região sul do país, registrou um crescimento de 300%. Para uma casa de 250 metros quadrados, o prazo para entrega é de 5 meses. Em instantes, banheiro quentinho. Nós vamos dar dicas de como manter a peça aquecida durante o inverno. Tá precisando trazer calor e aconchego para o seu banheiro? Pois várias dicas a gente dá para você daqui a pouco.